Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais uma rapidinha com Nus Amorim, este amigo, aqui na página Voti, VOOTI, dentro do canal do YouTube. Eu peço de antemão que você venha com a gente, né? Essa página também é sua. Vamos divulgar ela, traz mais gente, assiste aqui esses comentários, vamos participar. De repente a pessoa gosta, se inscreve, dá seu positivo, seu negativo, faça seu comentário aqui na nossa página. A página também é sua, então vamos fazer ela crescer, tá bom? Preciso que você entre em nosso canal, participe com a gente. Tá bom? Gente, hoje é sexta-feira, dia 23 de abril, e aí os números da pandemia continuam preocupantes em todo o Brasil. 24 horas, nas últimas 24 horas, 2.070 pessoas perderam a vida pelo Covid-19. A pandemia continua atacando muito forte nosso país. Foram mais de 383 mil, na verdade, 383.757 mortes desde o início da pandemia aqui em nosso Brasil. Então, cuide-se mesmo, tá? Previna-se. Não é hora de relaxar, não, de vacilar. Mesmo sendo sexta-feira, não vá para festa, não se aglomere, cuide da sua saúde. Bom, as coisas que estão acontecendo pelo mundo e aqui no Brasil que mexe, interfere com a nossa vida. A cúpula do clima foi aberta ontem, começou ontem e vai até hoje, né? São 2 dias. Foi convocada, chamada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e reúne 40 líderes, 40 presidentes, né, de países pelo mundo afora e de todos os continentes para discutir o clima, para efeito estufa, queimadas, meio ambiente, enfim, o que fazer para melhorar a qualidade de vida de todos em nosso planeta, de toda a humanidade. Muito bem, Joe Biden convocou e os olhos do mundo estão voltados praticamente para o Brasil. O Joe Biden abriu a conferência, como eu já disse, e o Bolsonaro foi o 20º a falar. Ficou lá na fila esperando, né? E quando ele falou, o Joe Biden nem ficou na sala, até se retirou. Acho que foi cuidar de outros problemas mais importantes, inclusive, e emergentes. Depois que ele falou que o Joe Biden voltou. Pois é, mas tudo isso até que não é problema ser o 20º a falar, quando em anos anteriores, em cúpulas anteriores, a Dilma chegou até a abrir a conferência. Pois é, tamanha a importância e a influência do Brasil. Olha como foi decaindo, né? Bolsonaro ficou na fila lá até poder falar. Pois é, e quando falou, tudo o que ele disse, na verdade, ele não pratica no dia a dia aqui no nosso país. Ele, infelizmente, eu sou obrigado a falar isso, ele mentiu para todos, descaradamente para todo o planeta, naquilo que ele está propondo ali. Aliás, lendo propostas que já foram apresentadas em governos anteriores, em cúpulas anteriores, nada de novidade. A única novidade é que ele diz que vai antecipar zerada de emissão de carbono, que era para 2060, ele quer antecipar para 2050, antecipar em 10 anos. É a novidade. O resto ele leu o que já foi apresentado em cúpulas do clima anteriores, em governos anteriores. Mas ele mente, porque tudo aquilo que ele fala, que ele quer zerar, inclusive o desmatamento até 2030, a proposta dele, zerar o desmatamento até 2030, ele vai no sentido contrário. Ele e esse ministro, Ricardo Salles, certo? É só parar para ver. Ele faz tudo para desmontar, por exemplo, o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, que é o órgão de fiscalização, de implementação do meio ambiente, né, o IBAMA. Ele desmonta o IBAMA. Ele desmonta, por exemplo, o Instituto Chico Mendes, que também trabalha com a questão ambiental no Brasil. Ele vai contra todas as ações que que culminem com uma apreensão de madeira, por exemplo, como foi recentemente, a maior apreensão de madeira do Brasil em todos os tempos, e o ministro vai intervir a favor dos madeireiros para liberar a madeira. Alguma coisa completamente fora da realidade, sabe? Nós temos um ministro que apoia o desmatamento, que ajuda o madeireiro, que quer passar a boiada, como ele disse na reunião. Quando um superintendente, quando alguém do IBAMA cumpre a sua função, multa, faz uma apreensão, uma grande operação, ele é destituído, ele é mandado embora, ou então ele é transferido. Como foi o caso agora do superintendente lá do Amazonas, da Polícia Federal, que acusou o Ricardo Salles, inclusive, de cometer esse crime. Como? E ele, com a maior cara lavada, vai lá para o mundo inteiro dizer que ele quer zerar o desmatamento.
com essas atitudes do seu governo, sabe? Só não vê quem não quer, que o cara tá mentindo. E ele acha que os outros países não vão saber que ele está mentindo. É óbvio que vão saber. Eles têm embaixadores aqui no Brasil, tem a imprensa mundial que acompanha o dia a dia, inclusive a questão ambiental em nosso país. Acompanharam aí as queimadas do ano passado, acompanham o desmatamento, as atitudes do ministro, a atitude do Bolsonaro, sabe? É impressionante. Eu acho que ele pensa que todo mundo é bobo e ele é o cara super inteligente que vai passar a perna, vai pedir ele chegou a pedir 1 bilhão e 200 milhões de recursos para poder combater, para poder prestar os seus serviços ambientais. Ele prega isso. Não, o mundo tem que me ajudar com 1 bilhão e 200 milhões para que eu continue preservando o meio ambiente. Caso contrário, eu vou deixar queimar, vou deixar desmatar. É isso que ele fala, sabe? Olha, terrível. A gente passar essa vergonha, assim, internacional. Mais uma vez eu me senti envergonhado porque ele não propôs nada, ele não assume as deficiências e pede até uma ajuda de uma forma humilde. Ele poderia fazer isso? Não. Ele fala que os outros países têm a obrigação de apoiar o Brasil e de ajudar no desmatamento, sendo que quando eles ajudam, acontece o que aconteceu. O próprio governo dá suporte ao crime ambiental em nosso país. Bom, essa foi uma questão. A outra questão é exatamente o STF ontem transferiu o caso do julgamento do ex-presidente Lula para Brasília, ficou definido. Então, tu vai começar do zero, na verdade. Por quê? Porque se julgou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, aquele paladino da justiça que fez aquilo tudo pro Lula ficar preso e ajudou muito na eleição do Bolsonaro, tanto que chegou a ser ministro da Justiça e depois saiu atirando, dizendo que o Bolsonaro quer aparelhar a Polícia Federal, quer fazer isso, enfim. Agora são inimigos, pelo menos aparentemente. Pois é, mas o STF, o Supremo Tribunal Federal, julgou a suspeição por 7-2, 7-2. Aí depois o Melo lá pediu vistas, mas de qualquer forma já está consolidada, né, a suspeição do Sérgio Moro. Faltam só 2 ministros para votar e não vai dar. O máximo que pode ficar é 7-4. Então, o Sérgio Moro realmente foi considerado suspeito e a suspeição dele foi aclamada lá no STF. O que significa isso para a justiça e para o cidadão brasileiro? Gente, este caso ficou anos e anos, sabe? Ficou anos e anos. Isso aconteceu durante 2017, 2018. 2017 e 2018, gente. A gente tem que fazer algumas perguntas aqui. Por que Sérgio Moro queria? Porque queria. Fez tanta questão de manter Lula lá sob sua tutela, né, no julgamento dele lá no Paraná, lá em Curitiba. Por quê? Por que o ministro Fachin demorou tanto para julgar que ali não era o local certo? Gente, uma questão óbvia. Ali não era o local para ser julgado. Não era aquele fórum. O máximo deveria ser ou em São Paulo, ou quem sabe em Brasília, né? Mas não, foi para o Paraná. Discutiu uma questão de um triplex no Guarujá, em São Paulo, de um sítio em Atibaia, também em São Paulo, do Instituto Lula, que também fica em São Paulo, em São Bernardo. Então, gente, sabe, por que a justiça demorou tanto? Por que falhou tanto neste caso? Deixando, inclusive, o ex-presidente Lula preso por 1 ano e meio. Mais de 500 dias preso lá em Curitiba. Vamos supor, gente, que isso aí está chamando a atenção porque foi o Lula, mas qualquer cidadão. Por que a justiça comete esses erros grotescos? E olha, gente, foram anos e anos, agora é que ele foi julgar, mas foi porque agora que foi provocado, que isso aí veio para ser... Não, sabe? Não pode acontecer isso. Aí anulou tudo. O Sérgio Moro realmente foi suspeito, se comprovou que ele foi, inclusive, parcial,
antiético, criminoso nesse processo todo, se envolveu com a promotoria, com os procuradores, manipulou, né, articulou muitas questões dentro do processo. Ele foi tendencioso, um juiz tendencioso. É o que pior pode acontecer na justiça, é ter um juiz que vai julgar ser tendencioso, já vir com a intenção de, sabe, de punir, de incriminar. Isso pode acontecer com qualquer um. A justiça tem que ser revista. Tem que ser revista. Revisada por completo. Sabe? Revisar tudo para não acontecer mais isso. Aconteceu com um ex-presidente da República. Ele ficou preso, ele saiu daí. E agora se anula tudo, zera tudo. E aí? E agora? E o tempo que ele ficou na cadeia? E o prejuízo moral, o prejuízo material, as pessoas que morreram, inclusive, por conta muitas vezes de todo esse processo, a ex-esposa dele, a Marisa. Então, é para a gente refletir, porque se aconteceu com um ex-presidente, pode acontecer com qualquer um de nós. E a justiça, nós temos que acreditar na justiça. Temos, a população tem que acreditar nas instâncias, no poder judiciário desse país. Senão, vai ser o caos. Cada um fazer a lei com as próprias mãos. Talvez seja isso que algumas autoridades querem no nosso país. Um forte abraço e até a próxima.